É importante que estudantes conheçam atividades do Congresso Nacional, atividades do Senado, porque é na oportunidade da frequência à escola que se adquire conhecimentos e se forma o conceito a respeito da cidadania. É um prazer tê-los todos aqui. Senhor presidente, como membro da Comissão de Relações Exteriores desta Casa e também como integrante do Parlasul, quero aqui, nessa oportunidade, manifestar-me a respeito da questão político-institucional que está vivenciando o país vizinho do Paraguai. Na data de ontem, em Santa Catarina, no meu estado, dei várias entrevistas a respeito deste assunto, uma vez que a imprensa catarinense desejava conhecer a minha opinião pessoal a respeito deste episódio que resultou no afastamento do presidente Fernando Lugo da presidência, do cargo de presidente daquele país e, consequentemente, a posse do seu vice-presidente, que já foi reconhecido por várias instituições, por vários organismos internacionais, como presidente de fato e de direito daquele país do Paraguai. Na verdade, senhor presidente, eu tenho lido pela imprensa, tenho tomado ciência de algumas opiniões que são divergentes em relação à opinião que eu mesmo tenho com relação a esse assunto. Muitas opiniões dão conta de que o processo político e institucional que se desenvolveu no país vizinho está merecendo críticas, porque foi um processo sumário, porque foi um processo que muitos até chamam de golpe congressual, porque foi um processo sem que tenha se dado direito amplo de defesa ao ex-presidente, porque foi um processo de medição de força política entre oposição e situação. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião diferente. Considero que o processo que está hoje já consolidado no Paraguai, foi resultado de um processo democrático dentro das regras que estão em vigor naquele país. O Paraguai, como todos sabemos, é um país que vivenciou nessas últimas décadas várias circunstâncias, vários episódios do ponto de vista institucional e democrático, alguns no sentido do avanço e outros no sentido do retrocesso político. E por isso mesmo nós constatamos que aquele país ainda vive uma fase de fragilidades democráticas, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que a Constituição da República Paraguaia foi escrita depois do período de governo do presidente Stroessner e, por isso, para muitos, ela é considerada uma Constituição um tanto quanto impositiva, não tão ampla e aberta como é a Constituição brasileira. Não é uma Constituição que concede e prevê tantos e tão amplos direitos como é o caso da Constituição brasileira. Mas, sem dúvida nenhuma, é a Constituição do Paraguai. E, como tal, serve aos paraguaios e, como tal, orienta as ações políticas e institucionais daquele país. Não nos cabe e nem pode caber ao Brasil o direito de questionar a legislação paraguaia. Não nos cabe e não podemos aqui julgar o poder do Congresso paraguaio. Se o fizermos, estaríamos questionando o nosso próprio poder como Congresso, como Casa Parlamentar do Brasil. Afinal de contas, é no Congresso, é nas casas parlamentares que se manifesta a vontade do povo de um país, não somente no período em que o povo escolhe seus representantes, mas também durante o exercício do mandato, porque ao parlamentar é dada a possibilidade, a oportunidade de conhecer permanentemente a manifestação da população, a manifestação da nação em relação aos interesses do país.
E se lá no Paraguai nós vimos um presidente ser afastado por uma decisão política, congressual, resultante de um processo de impeachment previsto na Constituição do país, é óbvio que os parlamentares paraguaios assim procederam porque estavam ouvindo a opinião da sociedade, a opinião do povo daquele país. E pelas informações que nós temos, o povo do Paraguai não se encontrava bem atendido e bem comandado pelo presidente Fernando Lugo, que fez sua campanha eleitoral baseada em propostas, em ideias, em promessas que ao final não conseguiu implementar e cumprir. E por mais que possa se querer encontrar justificativas para algum equívoco na decisão tomada pelo Congresso daquele país, na verdade, senhores senadores, senhoras senadoras, é preciso observar que muitos foram os equívocos na gestão daquele presidente. Mais de 20 vezes o Congresso daquele país tentou implantar processos de análise através de impeachment para o afastamento do presidente nesses 3 anos e tantos meses de sua gestão. Muitas foram os conflitos no interior do país, principalmente com relação às questões agrárias. Eu mesmo, na tribuna deste Senado, falei em outra oportunidade acerca da vida e das dificuldades dos brasiguaios que lá produzem, que lá plantam, que contribuem com o desenvolvimento do país e que estavam vivendo momentos de tensão por conta do movimento de forças de militâncias organizadas por movimentos do sem terra, que ao contrário destes que temos no Brasil e que eram mais vigorosos há poucos tempos, senador Cacildo Maldaner, lá impunham armas e intimidavam proprietários e produtores sem que o governo estabelecesse regras e impusesse a ordem no país. Brasileiros que lá naquele país trabalham estavam vivendo momentos de tensão, de preocupação, e nós, como brasileiros, compartilhávamos dessa preocupação. O Paraguai é um país importante para o Brasil. É como o nosso irmão, o irmão mais novo, o irmão que precisa de assistência, o irmão que precisa de apoio, o irmão que nos atende, que nos ajuda e muitas vezes também é preciso dizer. O oeste catarinense, por exemplo, utiliza muito da produção agrícola paraguaia, principalmente do milho, para sustentar a nossa atividade agropecuária, nossa atividade da suinocultura, da avicultura. Como também no estado do Paraná, por exemplo, há uma demanda muito grande de produtos paraguaios, principalmente a soja, pelo porto do Paranaguá. Como nós do Brasil inteiro dependemos do funcionamento regular da usina de Itaipu, que fornece 20% da energia que o Brasil precisa. Por isso mesmo, entendo pessoalmente, e quero aqui externar minha opinião, a questão paraguaia deve ser resolvida do ponto de vista institucional e político pelos paraguaios. Não nos cabe opinar, não nos cabe questionar, não nos cabe aplaudir, não nos cabe nada. Cabe-nos apenas procurar, no limite das nossas forças e da competência da diplomacia brasileira, manter a boa relação com aquele país para preservar esses interesses. A vida dos brasileiros que lá vivem, a vida dos paraguaios que para cá vêm, os negócios bilaterais que temos e, com certeza, assim construiremos a continuidade de uma boa relação comercial, institucional, política e até cultural. Ouço com prazer a parte que me pede o senador Cacildo Maldaner, pedindo ao presidente a benevolência de mais 1 minuto para tanto. Serei breve, senhor presidente. Caro senador Paulo Bauer, a preocupação de Vossa Excelência, ela é, sem dúvida alguma, ela é estribada dentro de uma precaução. Eu diria que eu penso em aderir um pensamento nessa linha. Nessa linha porque acredito que na questão econômica não é interessante o Brasil se envolver numa decisão que o Congresso Nacional teve, por sua independência, resolver.
E segundo a própria Constituição e o regimento do Congresso paraguaio, segundo 2 senadores e um deputado federal que estão aqui no Brasil, estiveram conversando hoje com vários senhores senadores e vários senhores deputados, e ainda vão procurar se reunir logo mais à tarde com os parlamentares do Mercosul, para expor também a situação. Estão também formulando um convite para que uma comissão daqui vá até o Congresso paraguaio, para eles querem expor o que é que vem ocorrendo, como é que eles fizeram. Eles seguiram estritamente o que prevê o próprio regimento interno do Congresso paraguaio. Até porque havia os estímulos para que, por parte do presidente do Paraguai, o Lugos, que a motivação de alguns governadores de que as forças cercassem o Congresso Nacional do Paraguai, inclusive fechasse, quer dizer, até há condições nesse sentido. E eles dizem que nós cumprimos o nosso ritual, e o nosso rito prevê a própria Constituição. Então, e ainda mais, no campo econômico, não é interessante para o Brasil e nem para o Paraguai. E nós exportamos muito mais do que adquirimos do Paraguai. E, como disse muito bem Vossa Excelência, há a questão da Itaipu, há a questão de parcerias, e há a questão de milhares e milhares de brasileiros que lá residem. Têm filhos, têm netos e estão lá situados, estão lá produzindo, e principalmente no agronegócio, que usa inclusive os portos do Brasil para exportarem. Então há uma situação no campo econômico, acho que a precaução do governo brasileiro é fundamental nesse momento. Não se precipitar. Eu sei que há governos da América do Sul, até talvez com medo ou com algum receio, que os congressos de alguns países possam imitar o Paraguai. Não há preocupação em relação a isso. Acho que não há problema em relação a isso. Então, o governo brasileiro, eu acho que tem que ter cautela, analisar com cuidado, discutir. O Paraguai é sócio disso, é dissenso nesse momento, mas eu acho que a participação dele no Mercosul, ele que ajudou a fundar o Mercosul, mesmo que seja não consenso, mas o dissenso, é democrático também esse dissenso dentro do Mercosul, por que não permitir que use a palavra e participe, eu defendo essa tese, que participe procurando expor o seu lado para que se faça análise. Eu acho que esse é o caminho mais correto e finalmente quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo tema que levanta. Agradeço Vossa Excelência e quero acrescentar ainda, senhor presidente, que não podemos questionar a forma de exercício da democracia no Paraguai. Assim como não se questiona a decisão, por exemplo, no governo da Venezuela, recente, de fechar empresas e organismos de comunicação, de imprensa. Isso foi feito lá naquele país e muita gente que hoje critica o Paraguai pela prática do impeachment e do afastamento da presidente, sendo um ato antidemocrático, achou que o ato do Hugo Chávez na Venezuela foi democrático ao fechar um organismo de imprensa. Quer dizer, não há coerência quando alguém se posiciona de forma tão antagônica. Por isso eu considero, é melhor deixarmos os problemas do Irã no Irã, os problemas da Venezuela na Venezuela, os problemas do Paraguai no Paraguai, porque nós já temos problema que chega para resolver no Brasil. E muitos. Nós temos problemas no Brasil que nos ocupariam o tempo todo. Então vamos cuidar deles antes de emitir opinião ou de querer fazer julgamento a respeito das ações e das decisões de nossos vizinhos, de países irmãos, como é o caso do Paraguai, que queremos que se encaminhe para o progresso, para o desenvolvimento e para a normalidade constitucional e institucional. Muito obrigado.